tema, somos todos missionários de Cristo, e a grande verdade é, somos todos missionários de Cristo e o tempo está passando. O tempo da oportunidade de falarmos de Jesus para alguém está passando. O tempo de pregar o Evangelho para alguém está passando. E nós devemos aproveitar o dia que se chama hoje, as oportunidades de falarmos do Evangelho. Eu quero cumprimentar os irmãos ali pelo Facebook que nos acompanham. Nós estamos numa série, somos todos missionários de Cristo, e hoje nós estamos falando, vamos continuar a parte 2 desse estudo, sobre a oração para ganhar almas. E na semana passada nós fizemos aqui uma introdução falando acerca de que, fazendo uma recapitulação da quinta-feira passada, nós falamos em alguns pontos desse estudo sobre a oração para ganhar almas. Falamos então que o maior privilégio que Deus concede aos seus filhos é esta liberdade que nós temos de se aproximar de Deus. Essa liberdade, esse privilégio que o Senhor nos concede por intermédio da oração, e que nós temos acesso para falar com Deus a qualquer tempo, a qualquer momento da nossa vida. Nós temos esse privilégio que o próprio Deus nos concede por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, nós temos então esse acesso. Lembrando que quando Cristo consumou a obra no Calvário, o véu do templo se rasgou. E isso significa, quando aquele véu se rasgou, significa agora que o homem não está mais impedido de falar com Deus. Agora o homem, pela obra do seu Filho, ele tem agora a liberdade e o pleno acesso de falar com Deus. Então, falar com Deus são momentos que não se devem ser desprezados. Mas a gente pode falar muito de oração, a gente pode conhecer muito de oração, a gente pode saber muito de oração e ser muito aprofundado em oração e ter pouca vida de oração. Eu posso lutar, eu posso gritar, eu posso defender a oração como algo muito importante da igreja, mas se eu tiver pouca oração na prática, disso não valeu de nada. Porque tem muita gente que fala de oração, ensina de oração, tem muita igreja que fala de oração, mas não ora. Tem muito irmão que fala muito de oração, da necessidade de orar, que precisa orar, mas não ora. Só ora um momento do culto, 1h30, 2 horas de culto, que ele vai orar aqui. É perigoso que alguns ainda nem oram para comer, não oram para dormir, não oram para levantar, não oram para fazer uma viagem, não oram para nada. Mas a vida de oração dele só subsiste aqui, 2 horas de culto. Isso é péssimo, isso é desastroso, isso é perigoso. Isso é perigoso. Porque eu preciso tanto falar e conhecer sobre oração, como eu preciso tanto viver na oração. Minha vida tem que ser uma vida de oração. A vida do cristão precisa ser inculcada na mente dos crentes, que a vida nossa deve ser uma vida de oração. Não tem outro meio, outro método de o Espírito Santo ter uma comunhão conosco. Não tem outro método de termos intimidade com o Espírito Santo, com o próprio Cristo, se nós não tivermos uma vida de oração. Porque é por meio da oração que nós somos quebrantados, é por meio da oração que nós somos, nos inclinamos e nos humilhamos perante Deus, é por meio da oração que nós nos tornamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, é por meio da oração que nós nos tornamos obedientes à voz de Deus. Então a vida de um crente que não ora, ele está fadado ao fracasso, é desastroso. Estou sendo bem franco. Uma vida de um crente sem oração, aquele crente que só tira essa hora do culto para orar, é uma vida que está fadada ao fracasso espiritual, é uma vida infrutífera, é uma vida sem a sensibilidade do Espírito, é uma vida que terá dificuldades de compreender muitas coisas que vêm da parte do Senhor, porque entender ao Senhor não se entende pela carne, se entende pelo Espírito. Paulo disse que ninguém que está na carne compreende e discerne as coisas do Espírito. Então, se nós queremos entender Deus, se nós queremos compreender Deus naquilo que Ele nos deixou, na limitação que Ele nos entregou, nós precisamos ter uma vida de oração,
caso contrário, nós teremos dificuldade na nossa vida espiritual. Então, por causa disso, Deus, sabendo disso, das nossas dificuldades, porque nós vivemos num corpo pecaminoso, sabendo disso, Ele nos proporcionou então privilégio de falarmos com Ele, através do seu Filho Jesus Cristo, nos deu esta condição de orarmos, e Ele nos atenderá segundo a sua vontade, segundo a sua vontade. Outro ponto que nós falamos quinta-feira passada, falamos sobre que a obra missionária de ganhar almas para Jesus, ela deve ser feita com muita oração, com muita oração, a obra missionária. E aí você pode colocar também, você pregar a palavra de Deus e você evangelizar, ela deve ser permeada, essas atitudes e ações, elas devem ser permeadas de oração. Ninguém planta uma igreja sem orar, ninguém cuida de uma igreja sem orar. Uma igreja não caminha, não é vitoriosa, triunfante, se não houver uma vida de oração. Os seus membros, o seu líder e os seus membros devem estar em sintonia de oração. A igreja toda precisa entender isso, que precisa orar não somente nos momentos do culto, mas em todos os momentos da nossa vida diária. Nós devemos orar, devemos fazer isso. Oração, nós falamos também que a oração, ela abre portas, a oração ela abre muitas portas, mas a oração também, ela remove as artimanhas de Satanás, e a oração, ela resiste às artimanhas de Satanás e derrota Satanás, através da oração. A oração ela é poderosa, quando nós nos alimentamos, cada vez mais compreenderemos então as ações do inimigo também, teremos discernimento daquilo que é errado, daquilo que é certo, daquilo que Satanás está influenciando. Eu não conseguirei perceber e ter a percepção espiritual contra os ataques de Satanás se a minha vida não for uma vida de oração. Eu preciso combater ele, mas como? Combater através da oração. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Teologia não vence as artimanhas do diabo. Só conhecer, ele conhece, ponto a ponto, e mesmo assim não se curva, e mesmo assim ele continua tentando destruir a criação de Deus. Quanto mais nós, se nós não tivermos uma vida de oração. Então a oração ela abre portas, ela resiste e derrota as artimanhas de Satanás. A oração também ela vem nos ensinar que nós precisamos da oração, porque ela nos revela que somos fracos, que nós somos fracos, e é o canal para recebermos o poder divino, através da oração. Então, como eu disse, nós reconhecemos a nossa fragilidade, e através disso, então, nós recebemos o poder divino, porque quando nós nos encontramos fracos, aí então somos fortes, porque Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então, por isso que nós temos que orar. Há uma frase que os irmãos reformados gostam de postar, que a oração é para os fracos, é por isso que eu oro. E nós oramos mesmo? Será que nós oramos tudo isso mesmo? Será que nós compreendemos a nossa fraqueza? Porque à medida que nós compreendemos a nossa fraqueza, o certo e o ideal é nós termos uma vida de oração muito violenta, ou como diz o reverendo Jair Pereira, ter substância. Jeremias Pereira, né? Nossa vida de oração tem que ser uma vida de oração com substância, né? Não aquela vida de oração raquítica, pobre, rastejando, quase parando, ou quando nós dobramos os joelhos, não tem nada na cabeça, não tem nada na mente, né? Olha a dificuldade para orar. Então, por isso que nós devemos conhecer a Deus, examinar a Escritura, estudar a Escritura. Quando nós dobrarmos os joelhos, nós teremos o que falar com Deus. É um exercício mútuo. O exame das Escrituras, o estudo da palavra de Deus e oração. Então eu vou ter diálogo para falar com Deus. Falamos também que Paulo foi um dos maiores ganhadores, né, de almas na história do cristianismo. O que mais frutificou na história do cristianismo é em ganhar almas para Cristo. E Paulo vivia uma vida de oração, e Cristo acima de tudo
e acima de todos, Cristo foi o maior exemplo de uma vida de oração. Cristo foi o maior exemplo de uma vida de dependência por meio da oração. Cristo foi o maior exemplo de não cumprir a sua própria vontade, mas no final da sua vida ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita segundo a tua vontade. Então ele nos é um grande exemplo. Mas, meus amados irmãos, fica a Bíblia aberta no Colossenses 4, a qual texto que nós lemos. Eu quero apontar duas coisas aí no versículo 2. Paulo vai mostrar duas maneiras de que como nós devemos orar. Ele vai mostrar duas maneiras de que maneira nós devemos orar. Está aí no capítulo 4, o versículo 2. Alguém pode descobrir para mim? São duas maneiras que ele pede para orar. No versículo 2, capítulo 4. Quais são as duas maneiras que Paulo diz que nós devemos orar? Perseverando e vigiando. O que é essa palavra perseverar? Né? Essa palavra perseverar, ela está no grego e que tem essa ideia, né, de continuar orando e esperar naquilo que você está orando. Então essa palavra é continue orando. Não só continue orando, mas espere no Senhor, no que você está orando. Por que isso, irmão? Porque tem pessoas que ela começa a orar por uma coisa, chegou no outro dia, ela já esqueceu do que ela está orando. Ela já não se lembra mais do que está orando. Paulo está pedindo que eles perseverar aqui, continue orando no que você está orando. Continue orando por aquele propósito que você está orando e espere no Senhor, até que o Senhor responda. Alguma resposta o Senhor dará a você por meio da oração. Tem crente que começa a orar por um propósito aqui, dá 2 dias ele já desiste. Se perguntar para ele o que ele orou hoje, ele já esqueceu. Você perguntar para ele amanhã: irmão, o que você orou? Esqueci. Então uma oração dessa não é uma oração com propósitos. Uma oração que não tem continuidade, ela não é uma oração com propósito. Por exemplo, orar para ganhar almas deve ser uma oração contínua. Você precisa continuar orando até que o Senhor lhe dê a resposta. E Ele dará a resposta. De uma forma ou de outra, o Senhor dará a resposta. Então eu devo continuar orando e esperar através da oração. Talvez você tenha pedidos a Deus. Continue orando, irmão. Não aconteceu ainda? Deus não falou no seu coração? Deus não te respondeu? Continue orando e espere uma resposta vinda do Senhor. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está dando aqui à igreja, aos Colossenses. Essa é a primeira maneira de orar: perseverando, continuando orando. A segunda, ele diz, vigiando. Então eu preciso vigiar. Não adianta você ser um crente que ora 2 horas lá na sua casa e depois acaba de levantar de orar, não vigia nada. Não vigia. É atacado pelo inimigo, perde, fica irado e peca na ira. Porque você irá, você tem todo o direito de irar. Mas o que ele diz, a palavra de Deus? Ireis e não pequeis. Então você tem direito de pecar porque nós somos seres humanos. Mas aí aquele crente que ora 2 horas todo dia, ele peca, né? Ele peca, comete coisas erradas. E eu não estou dizendo coisas erradas aqui como nós cometeremos como pecadores que somos, irmãos. Isso aí é impossível nós não pecarmos. Mas eu falo de pecados conscientes que eu sei que eu não devo fazer, que eu sei que eu não devo praticar. Porque há muitas pessoas que colocam nisso: eu sou um pecador, é por isso que eu peco. Não, você é um pecador, você peca porque você é um pecador. Mas agora naquele que habita o Espírito Santo de Deus, aquele que está sendo santificado, ele já não peca mais em paz. Agora há pecados conscientes que eu não devo cometer e que eu preciso vigiar. Se eu oro tanto, então a minha vida de vigilância, ela deve ser uma vida de vigilância sadia. Vocês concordam comigo? Mas se eu oro pouco, a minha vida de vigilância será também pouca. Então Paulo mostra que nós devemos orar de 2 maneiras: contínua, uma oração contínua, e uma oração vigilante. Então eu tenho que terminar de orar, eu tenho que vigiar. Porque o diabo, ele quer derrubar aquele que está de pé. O diabo quer derrubar aquele, principalmente aquele
que tem uma vida de oração, de vigilância, que está firme em Cristo Jesus, que vive uma vida buscando os meios da graça. Então, depois que nós levantamos da oração, nós temos que vigiar, porque o diabo vai vir nos atacar, não tenha dúvida disso. Ele vai tentar tirar você do caminho, ele vai tentar tirar você do propósito. Então você deve orar, o apóstolo Paulo diz, e você deve vigiar. Continue orando, espera a resposta em Deus e vigia. Não é só orar, é vigiar. Se eu disser para você, irmão, tem crente que vive uma vida cristã bagunçada, você acredita? Você acredita, irmão? Tem crentes que vivem uma vida cristã bagunçada, irmã Cissa, perdido. Ele não tem um propósito, ele não tem um objetivo, ele vai levando a vida cristã dele de qualquer maneira, uma bagunça, a vida espiritual dela, ele não tem um devocional, ele não tem momento, ele não tem nada, ele vai levando do jeito que dá, mas vai apanhar também muito, vai apanhar, vai ser aquele, vamos falar daqueles boxeadores, né, que chama aquele saco de pancada, vai ser muito saco de pancada do diabo. Por quê? Porque não tem uma vida centrada, não tem uma vida organizada espiritual, eu estou dizendo. Tem que orar, mas tem que vigiar também. Fala muito de oração, mas ore mais do que fala, age mais do que fala, porque assim então, Satanás, ele será vencido, através de uma vida consagrada e de uma vida de busca pela santidade de Deus. Mas aí nós vamos ver que Paulo, ele pede aos seus leitores que orem pelos missionários. Ele diz: orem por missionários, orem por nós. Olha aí o versículo 3: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então Paulo, ele pede aos seus leitores que orem pelos missionários, orem por ele. Mas aí a grande pergunta: qual é a importância de interceder a Deus por aqueles que ganham almas? Eu quero que você abra comigo e que leia, irmão, por gentileza, Romanos capítulo 15. Vamos ver qual é a importância. Irmão Cristo, a gente teve oração terça-feira, nossa irmã Daiane fez uma devocional, uma bênção sobre oração, falando muito bem sobre que há momentos que não é momento de orar, é momento de agir. Não é isso? Quem estava aqui terça-feira lembra disso. Não é momento de orar, é momento de agir. O momento do povo de Josué não era momento de orar, era momento de agir. Deus mandou Josué: levanta. Por que você está desse jeito? Levanta, vamos resolver o problema. Tem que resolver o problema. Então tem hora que tem que levantar e resolver o problema, não é hora de orar. Tem hora para orar, tem hora para resolver o problema. Mas olha aí, por que interceder é muito importante pela vida daqueles que ganham alma. Romanos capítulo 15, o verso 30 ao 32, quem achou pode ler, por gentileza. Irmãos, peço-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu me livre de que estou de Judéia e de que refuso a crer. Orem também para que todos os santos em Jerusalém se disponham a aceitar a oferta que estou levando. Então, pela vontade de Deus, poderei visitar vocês com o coração alegre e ter Então perceba que o apóstolo Paulo, nesse texto, o que o apóstolo Paulo está buscando aqui? Buscando ajuda. O que o apóstolo Paulo está buscando aqui? Ele está buscando a intercessão dos irmãos. Para quê? Porque ele está numa grande obra, e ele precisa que os irmãos orem por ele. Ele diz que ele está numa grande luta, e que eles orem por ele, unem-se a ele nessa luta. Então, meu amado irmão, orar pelo ganhador de alma é você se unir a ele nessa luta, porque ganhar almas para Jesus não é fácil, é uma luta, é uma guerra, não é fácil. Então o apóstolo Paulo, ele convida os irmãos para que ajude e se une a ele para lutar, para ganhar as almas, orando a Deus em favor dele, irmão. Então quando nós estivermos orando aqui, vocês têm que se lembrar dos missionários que estão no campo, dos pastores, dos plantadores de igreja. Você deve orar, quando você estiver lá na sua casa, lembre aqui desse pobre pecador aqui, plantando igreja,
lembre da sua família, mas não só de mim, mas de todos aqueles que estão no campo, missionários, pregando a palavra. Une-se a esses missionários e pastores e plantadores em oração. Irmão Cristian, eu não posso estar lá, mas eu estou aqui orando, eu estou unido nessa batalha. É unir em oração, é orar, consagrar a vida, jejuar, irmão, unir. Ele diz: ore para que eu me livre dos que estão lá na Judéia e que se recusam a crer. Tem muitos lá que não querem crer, fecharam o coração. Me ajude em oração para que Deus ilumine a mente dessas pessoas. Irmão, vai chegar a hora que você vai evangelizar, as pessoas vão falar não para você. Você vai entregar um folheto, como muitas vezes na minha vida de evangelização nas ruas, as pessoas amassavam o papel, só faltava jogar na minha cara. Quantas e quantas vezes eu vivenciei isso, nas caladas da noite, evangelizando nas ruas, pessoas com um estilete, com navalha, mostrando para a gente, intimidando a gente. Nós não queremos saber, nós não queremos ouvir de Jesus. Assim como Paulo está enfrentando resistência para pregar o evangelho, ele está pedindo ajuda, ajuda na oração, ajuda de joelhos dobrados. Quantas vezes nós oramos, irmão, pelos nossos irmãos missionários? Quantas vezes nós dobramos nossos joelhos? Quantas vezes nós pedimos por esses irmãos que estão no campo, que estão lutando e batalhando para ganhar alma? Tem irmãos que estão no serviço, na faculdade, lutando, enfrentando, para ganhar uma vida para Cristo. Ah, mas eu não posso ir lá. Mas você pode orar. Ah, mas eu não sei, eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Mas você pode orar. Você pode entrar no seu quarto, você pode orar. Eu posso entrar no meu quarto, eu posso orar por essas pessoas. Nós temos que fazer. E ele vai dizendo: então pela vontade de Deus poderei visitar vocês com o coração alegre e teremos um tempo de descanso juntos. Então Paulo ora pedindo ajuda para que essas pessoas aceitem, para que eles aceitem a oferta que Paulo está levando, para que eles entendam, para que eles recebam essa oferta que o apóstolo Paulo está levando. Então a igreja precisa viver em constante oração, viver em constante oração por essas pessoas. Devemos orar sempre. Mas nós vamos ver também aí em 2 Tessalonicenses, o capítulo 3, o verso 1 ao 3, 2 Tessalonicenses, vamos ver. Quem achou pode ler, 2 Tessalonicenses, o capítulo 3, o versículo 1 ao 3. Igualmente, irmãos, pedindo que orem por nós. Orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada por onde quer que vá, como aconteceu quando chegou a você. Orem também para que sejamos libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel, Ele nos fortalecerá e nos guardará do maligno. Então perceba, por que é que é de suma importância orar por aqueles que ganham almas? A gente precisa pensar. Ele diz: irmãos, pedimos que orem por nós. Qual o propósito? Que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrada, seja aceita. A importância de se orar por um ganhador de almas é que ele enfrenta muitos desafios, ele enfrenta muita rejeição, e ele pede a oração dos irmãos para que a palavra de Deus seja honrada aonde quer que eles vão, como aconteceu com os irmãos quando eles chegaram até eles. E ele vai dizer também para que sejamos libertos dos perversos e maus, pois nem todos têm fé. Então levar a mensagem, orar para um ganhador de almas, ele corre perigos, porque ele não sabe quem ele vai enfrentar, não sabe, principalmente aqueles que estão em outros países, os missionários transculturais, que estão em outros lugares, pregando, correndo risco de vida. Os nossos amados irmãos que estão no certo país, nossos amigos, estão lá correndo risco de vida. Nós temos que orar, porque a importância de orar pelos ganhadores de almas continua.
porque vão enfrentar muitas coisas, mas ele diz, mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Então a importância de orar é que os ganhadores de almas enfrentam dificuldades, lutas e batalhas, eles enfrentam, então nós precisamos orar por eles, a importância de orar. E aí nós temos que ter na nossa vida, por exemplo, quando nós formos falar do Evangelho de Jesus Cristo para alguém, a pergunta é, você orou antes de falar para ele? Essa é a pergunta. Você orou antes de falar do Evangelho para a pessoa? É de suma importância que, se você tiver o propósito de falar do Evangelho para alguém, para algum amigo, para algum colega, para alguém do trabalho, para alguém do seu vizinho, para alguém do seu convívio, você decidiu naquele dia, olha, eu vou falar do Evangelho para essa tal pessoa. Não vá falar do Evangelho para essa tal pessoa sem orar antes. Ore primeiro. Primeiro ore, tenha um momento de devocional com Deus primeiro. Aí você sai e vai falar com essa pessoa. Peça a direção do Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo encha a tua boca, encha o teu coração, para falar as palavras certas e corretas a essa pessoa. Nós devemos orar antes de falar do Evangelho. Nós devemos orar também, como eu disse, pelos missionários. Devemos orar pelos pregadores do Evangelho. Devemos orar, irmão. É por isso que nós temos aqui 15 minutos antes do culto começar, é para você orar. Ore pelo seu pastor, ore pela sua igreja, ore pelos missionários, ore pelos plantadores de igreja. Você tem 15 minutos para orar por isso. Ore, Senhor, abençoa o culto, abençoa o meu pastor que estará pregando a palavra, usa a vida dele. Eu não sei como que ele está, pode ser que o meu pastor não esteja bem hoje, pode ser que ele enfrentou alguma dificuldade durante o dia, pode ser que o meu pastor está abalado espiritualmente. Senhor, usa o meu pastor, eu não sei como que ele vai dirigir esse culto, mas o Senhor sabe, e ele precisa da tua força, ele precisa da tua graça. Use também os outros pastores, os missionários, os pregadores que estão nesse momento começando os seus cultos. É para orar, irmão, é para orar, é para a gente orar. Eu fico muito triste quando a gente começa o culto, tem 15 minutos para orar, e os irmãos ficam batendo papo, em vez de dobrar o joelho e orar. Irmão, isso é erradíssimo, temos que orar. Chegou na igreja, a gente tem 15 minutos, o pastor já está ali orando. Eu vou dobrar o joelho, eu vou orar pela vida do meu pastor, eu vou louvar pelo grupo de louvor, eu vou orar pela palavra, eu vou orar pela vida dos irmãos, eu vou orar por aqueles que estão nos visitando nesta noite, eu vou orar por aquele que ainda não se converteu, mas está aqui nos visitando. Eu vou orar que o Espírito Santo abra o coração dessa pessoa, quando o pastor pregar o Evangelho, que o Espírito Santo ilumine a mente dessa pessoa. Nós temos que orar, irmão. Sabe o que é o grande erro da igreja às vezes? Que a igreja quer exigir muito. Ai, porque o louvor não foi isso, ai, porque a palavra não foi isso. Mas, no entanto, a maioria que reclama é a maioria que menos ora, é a maioria que menos intercede, é a maioria que menos se preocupa com a vida espiritual da igreja. É os que mais reclamam, é os que mais reclamam. Mas nós devemos orar, não só pela vida do pastor, não só pelos missionários, não só pelos pregadores do Evangelho, mas eu, quando for falar do Evangelho a alguém, eu preciso orar também. Toda a nossa vida tem que estar pautada na oração. Mas aí nós vamos ver qual é o primeiro pedido de oração que Paulo faz aos irmãos. Volta lá, olha lá qual é o primeiro pedido que Paulo ele faz aos irmãos, no versículo 3 ainda. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, por eles, pedindo oração por eles que estão na frente do trabalho, na linha de frente. Eles que vão enfrentar a linha de frente, as pancadas, irmão. Está na linha de frente é enfrentar pancada, está na linha de frente é enfrentar, você não sabe o que está vindo por aí. Paulo então sabiamente pede, eu peço que vocês orem por nós. Olha o que ele diz, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou algemado. Então ore, ele está pedindo, ore por eles, missionários de Jesus, ore por eles. Irmão, talvez se você já teve oportunidade, mas a gente sabe daquilo que a gente ouve superficialmente falando, mas você não faz ideia o que um missionário sofre num campo onde o Evangelho é proibido, irmão. Você não faz ideia, e ele só não enfrenta a questão física, mas é a questão psicológica também. Você não faz ideia que esses missionários enfrentam, eles têm que pisar em casca de ovo, porque estão arriscados a morrerem
todos os dias. Eles correm risco. Nosso amigo missionário, eu disse para ele, mas vocês têm que pregar, é lógico, vocês têm que falar do Evangelho, vocês têm que caminhar, mas como que fica a situação se quando você for falar com essa pessoa, quem é que garante para vocês que essa pessoa não é do mal? Só vestiu uma roupinha de boas intenções, mas que na verdade quer descobrir se vocês são missionários, se vocês professam uma fé cristã. Vocês correm risco ou não correm? E eles responderam sim, todo dia, toda hora. Porque a gente pode estar conversando com alguém que está se mostrando de boa fé, mas na verdade é um impostor que está tentando descobrir quem somos nós, para nos levar, e até mesmo para tirar a nossa vida, porque professamos a fé. Então é muito difícil, e nós devemos orar pela vida desses ganhadores de almas. Mas nós vamos ver aí, o que o apóstolo Paulo, aí no texto, quando o apóstolo Paulo diz, aí no versículo 3, para que Deus abre a porta à palavra, o que significa que o apóstolo Paulo está querendo dizer para que Deus abre a porta da palavra? O que ele está querendo dizer? Vamos ver lá em 1 Coríntios capítulo 16, o versículo 9, vamos ver o que Paulo está querendo dizer com isso, abrir essa porta. 1 Coríntios capítulo 16, verso 9, o outro acha para mim Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8, vamos ver o que o apóstolo Paulo está querendo dizer dessa porta aberta. Quem achou pode ler, por gentileza. Então, ele diz que há uma porta inteiramente aberta, e o que ele está dizendo é que esta porta que está inteiramente aberta, é uma porta para se realizar um grande trabalho. Olha a visão missionária do apóstolo Paulo. Então, uma porta aberta significa realizar, uma oportunidade para se realizar um grande trabalho para Deus, um grande trabalho. E outra coisa, irmão, nós precisamos entender que as portas que Deus abre, nem sempre está de acordo com o nosso pensamento, com o nosso jeito, nem sempre vai se encaixar com a ideia que nós temos de uma porta aberta. Deixa eu contar para você brevemente. Quando eu estava na plantação lá em Valinhos, na garagem do presbítero, eu falei, irmão, eu reuni a igreja cresceu ali na garagem, bom, nós precisamos sair daqui. E aí veio na minha cabeça, nós precisamos alugar um salão. E eu fiz esse desafio aos irmãos. Irmãos, se nós alugarmos um salão, vocês vão pegar firme aí nas suas ofertas, nos seus dízimos, para não pagar o aluguel do salão? Amém, vamos, tudo bem. Aí eu fui lá na internet, no Facebook Maciço, comecei a procurar nos anúncios que tinha, achei um salãozinho que cabia lá dentro umas 25 pessoas aí, sentado, 20 a 25 pessoas sentado. E aí aluguei esse salãozinho, mas pensa numa rua que você não dá nada para ela. Essa rua era um local improvável. Uma porta aberta, Deus trabalha no improvável, irmão. Naquilo que nós julgamos que não vai dar, Deus fala, vai dar. Naquilo que a gente acha que não vai dar funcionar, Deus fala, vai funcionar. Se tiver comigo, vai funcionar. Se tiver dentro do meu propósito, vai funcionar. Pois bem, quando eu aluguei esse salão, alguns irmãos diziam assim, nossa, mas essa rua aqui é muito parada, aqui não vai dar ninguém, nossa, aqui vai ser difícil. Eu disse, não, meu irmão, nós temos que sair de dentro de quatro paredes, anunciar o Evangelho, e quem vai acrescentar, pode ser aqui, ou pode ser na rua sem saída, mas se nós fizermos a nossa parte, se nós trabalharmos, se nós evangelizarmos, se nós formos em busca das pessoas, Deus irá acrescentar as vidas que hão de ser salvas aqui. Qual foi a conclusão, irmão? Depois de um ano nós estávamos fazendo o aniversário da igreja, que a igreja é entupida, não tinha mais lugar para ficar. Qual foi a conclusão? A conclusão é que precisamos alugar um outro salão maior que esse, onde eles estão hoje, lá na avenida principal do Jardim Pinheiros. Hoje eles estão lá, num salão muito maior que esse aqui. Por quê?
Porque Deus trabalha no improvável. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo tendo esta percepção de que uma porta grande se abriu, ele tem essa ideia, uma porta grande se abriu para realizar um grande trabalho. Um grande trabalho. Então Deus tem as suas maneiras de trabalhar, Deus tem as suas ações, e que às vezes não se encaixa com aquilo que nós pensamos, que às vezes não se encaixa com a visão que nós temos, mas nós temos que crer que Deus abre uma grande porta. Lê para mim lá em Apocalipse também, capítulo 3, o versos 7 e 8. Quem achou pode ler. Então é uma mensagem para a igreja de Filadélfia. Mas percebe, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que o apóstolo Paulo está diante dela e que ele percebeu, ele disse: eu tenho uma grande obra para realizar. Eu tenho uma grande obra. Então essa porta aberta é a oportunidade de trabalho, de ganhar almas para Cristo. Todas as portas que o Senhor nos abre, irmão, é para ganharmos almas para Jesus. É as oportunidades. Quando nós falamos de uma porta aberta, irmã Cidinha, nós estamos falando de oportunidade que o Senhor me dá para pregar o Evangelho. É eu perceber isso. A pessoa veio até mim, tem que pegar isso, ora por mim, é uma porta que se abre para você orar por essa pessoa. Peça a Deus por mim, é uma oportunidade, é uma porta que se abre para você falar do Evangelho de Jesus Cristo. Quando alguém vier se queixar para você, é uma porta que Deus está abrindo para você falar de Jesus Cristo. Nós temos que ter essa percepção. Mas nós devemos também falar de Jesus para todas as pessoas. E para uma pessoa entender o Evangelho, Deus também precisa abrir o seu entendimento, Deus precisa abrir o coração da pessoa. E eu tenho que orar também para que Deus abra o coração das pessoas a qual eu vou falar do Evangelho, porque senão elas não vão ouvir. E aí, nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, capítulo 16, verso 14. Atos dos Apóstolos, depois outro abre para mim lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 14. Deus precisa abrir o coração das pessoas. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo 14. Quem achou pode ler. Ninguém achou o texto? Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Pode ler o versículo 15 também. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. E se conforma e creio de fato no Senhor, venho ficar em verdade, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Então, Deus abriu o coração de Lídia. O momento que Paulo e Silas estão falando do Evangelho de Cristo, Deus abriu o coração para que elas ouvissem, e ela aceitou o que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo do Evangelho de Jesus Cristo. Então a importância de nós orarmos, de falarmos do Evangelho, mas nós temos que orar também para que Deus abra o coração das pessoas. E Ele vai abrir o coração das pessoas à medida que Ele ouvem o Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas, e nós temos que rogar a Deus. É por isso, irmão, que quando nós chegarmos à igreja, nós devemos orar. Senhor, as pessoas aqui, abra o coração das pessoas.
Abre o coração daquele que nos visita, para que ouça a Tua palavra, Senhor, para que se converta, Senhor, para que seja batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa mulher, ela ouve, ela atende, ela compreende a mensagem do Evangelho, porque o próprio Deus abriu o coração dela para ouvir, o próprio Deus se revelou a ela, então ela compreende, e a resposta é que ela foi batizada junto com a sua família, e pediu que eles fossem hospedados na casa dela. Então olha a importância de orarmos, mas vamos ler lá também, 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, olha o que diz o texto. Pois Deus que diz, haja luz na escuridão, é quem enviou no nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então os nossos corações, assim como o de Lídia, estavam em trevas, e a luz de Cristo, a mensagem do Evangelho, iluminou o coração, iluminou os nossos corações, e iluminará os corações daqueles que vão ouvir o Evangelho. Nossos corações assim também se encontravam em trevas, e a luz de Cristo brilhou nos nossos corações, e hoje nós compreendemos a palavra de Deus, por causa da mensagem de Jesus Cristo. Nós devemos ganhar almas também, precisamos lutar e nos esforçar muito em oração, para ganhar almas, precisamos nos esforçar muito, precisamos trabalhar muito, para ganhar almas. Olha aí ainda Colossenses, o capítulo 4, versículo 12 e 13, olha o que diz o texto. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então perceba que há um grande esforço, uma grande dedicação em oração dos amados irmãos. Então, para ganhar almas precisa de esforço, tem que lutar, tem que correr, tem que evangelizar, tem que sair, a gente tem que sair do acomodismo, nós temos que falar, irmão, gente, nós temos que falar do Evangelho para as pessoas. Às vezes nós convivemos com as pessoas que nem crentes são, 1 mês, 2 meses, a gente sem falar uma vez para ela do Evangelho de Jesus. Às vezes as pessoas trabalham com companheiros de trabalho e não falam de Jesus uma vez na vida, que se falar que aquele certo cidadão é crente, o companheiro vai até levar um susto. O quê? Você é crente? Sabia. A velha história, né, daquela família cristã que sai para viajar, os vizinhos não conhecem, porque essa família cristã não evangeliza, não tem contato com os vizinhos. Aí vem os ladrões, limpa a casa. Quando essa família cristã chega em casa, vê a casa toda vazia, os vizinhos que estavam do lado, olha, a gente pensou que vocês tinham se mudado para outro lugar. As pessoas, que é outras pessoas que pensavam que vocês estavam se mudando, afinal de contas, aquela velha história. Nós temos que sair do acomodismo, do conforto. Então, nós vemos aí o esforço, né, de Epáfras, que ele está se esforçando sobremaneira continuamente, através do que? De orações. E a oração dele é para que o Senhor conserve perfeitos e plenamente convictos na chamada, é que eles não percam, aqueles que estão lá na obra, não percam a convicção da chamada. É esse tipo de oração que Epáfras está se esforçando e lutando pela vida dos irmãos que estão no campo, para que eles não percam a convicção, e não percam, e andem em toda a vontade de Deus, que eles não percam isso, porque Deus está com eles. Assim nós devemos orar por aqueles que estão no campo, para que eles não venham desanimar, para que eles não venham perder a convicção do chamado, irmão. Nós temos que orar por aqueles que estão aí batalhando dia após dia, que o Espírito Santo venha renová-los a cada dia, que eles não venham desanimar, porque Satanás está todo dia lutando para que eles venham desistir de pregar o Evangelho e de ganhar almas para Jesus. Nós devemos ver também que Jesus, ele levou as suas orações ao Pai com clamor e lágrimas. Vamos ver lá em Hebreus capítulo 5, verso 7, ele leva com lágrimas as orações, capítulo 5, verso 7 de Hebreus.
Olha o que diz: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Olha aqui, Jesus orando, Jesus orou pelos pecadores, Jesus orou por mim e por você. Ele estava orando, pedindo, suplicando em alta voz, com lágrimas, por nossas vidas. O próprio Jesus como exemplo de intercessão. E nós não devemos então, irmão, ter as nossas orações e as nossas mensagens secas e estéreis. Nós devemos ter as nossas orações e mensagens banhadas de lágrimas e de súplicas, porque as orações de Jesus, as súplicas e as lágrimas de Jesus foram ouvidas, foram atendidas por aquele que tem o poder da vida. Nós devemos orar por aquele que tem o poder da vida, por aquele, assim como Jesus, orar por aquele que tem o poder da vida nas mãos, que tem poder de transformar o pecador, que tem poder de mudar a história. Nós devemos orar e não ter uma vida de oração estéril, uma vida de oração seca. Jesus ele leva, Paulo pede oração para que Deus o ensine como deve fazer para ganhar almas. Olha lá, Colossenses 4, Paulo pede a instrução de como eles devem fazer para ganhar almas. Olha comigo o versículo 4, para que eu o manifeste como devo fazer. Abre a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer, para que eu pregue, para que eu fale como eu devo fazer. É isso que ele está falando, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu preciso saber como eu falo com as pessoas. É exatamente isso que ele está falando. Senhor, nos ensine como eu devo falar com as pessoas, nos ensine como eu devo me portar com as pessoas, como que eu chego nessas pessoas, de que maneira eu vou chegar nessas pessoas. Abra comigo lá no livro de Efésios, capítulo 4, capítulo 5 de Efésios, versículo 16. Abra lá comigo, Efésios 5, 16. E já estou encerrando para os irmãos. Efésios 5, 16. Olha o que Paulo diz. Quem achou pode ler. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades desses dias maus. Vamos lá, 17. Não larguem de forma insensata, mas procurem entender a vontade do Senhor. Então está aí, olha a maneira que eu devo agir. A maneira, é isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está buscando em Deus, em oração, para que eu o manifeste como devo fazer, para que eu fale, para que eu pregue, para que eu ensine como eu tenho que fazer, para que eu fale corretamente às pessoas, para que eu não deixe as pessoas confusas, Senhor, mas abre a porta para que eu possa pregar o Evangelho e que eu saiba falar aquilo que eu devo falar. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus, não hajam de forma impensada. Então eu tenho que pensar o que eu vou falar. E eu pergunto a vocês, eu não tenho que estudar a Bíblia, sim ou não? Sim. Por quê? Porque eu não posso falar de mim, eu tenho que falar do Evangelho. Então eu tenho que estudar a Escritura, tenho que examinar, eu preciso. E se eu não sei, se eu tenho dificuldade, pergunte àquele que tem condições de instruir você como você deve fazer. Irmão, falar do Evangelho às pessoas não é impossível, não é impossível, basta querer falar. Se você tem algumas dificuldades, fale, procure ajuda. O problema é que tem crentes que não procuram ajuda, fica na confusão da cabeça, não consegue expressar e também não pede ajuda. Tem que pedir ajuda. Esse momento é um momento de ajuda, para ajudar você.
Esse momento de estudo bíblico é para te ajudar. É por isso que eu falo, irmão, você tem alguma pergunta para fazer? Tem alguma dúvida? É agora que você tem que fazer essa pergunta. É agora que você tem que fazer tirar a sua dúvida. É para isso. Se vários textos que eu li você ficou confuso, você tem que perguntar, irmão. Você não pode ir para casa confuso. E aquele que vai levar o evangelho, aquele que está ganhando alma, aqui Paulo está dizendo: Senhor, me ajude, me ensine para que eu fale aquilo exatamente que eu tenho que falar. Então eu tenho que agir não posso agir de forma impensada, mas procurar entender a vontade do Senhor e transmitir a vontade do Senhor. É isso que eu tenho que fazer. Preciso conhecer para transmitir a vontade do Senhor. E aí eu preciso estar examinando, vivendo os meios da graça, a oração, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, examinando a palavra de Deus. Para alguns vão entender mais rápido, outros vão levar algum tempo. Mas aí nós devemos também, e para a gente encerrar, os princípios de um ganhador de almas, e que ele deve obedecer ao evangelizar um incrédulo. Olha aí comigo, versículos 5 e 6. Quais são os princípios que um ganhador de alma, ou você que for falar do evangelho para alguém, que você deve obedecer esses princípios? Você deve agir dessa forma. Olhe comigo. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, esses são princípios que regem a minha fala com aquele incrédulo. Eu tenho que saber falar com ele, irmão. Irmão, não vai falar com o incrédulo, não vai começar a discutir com ele, debater com ele. Isso não funciona. Tem gente que vai debater com o incrédulo, vai discutir com o incrédulo. Não funciona, irmão. Se Deus não se revelar para essa pessoa, não funciona. Eu também não estou dizendo para você não pregar para essa pessoa, mas se você perceber que essa pessoa não vai, pare, não vai discutir. Tenha sabedoria, né? Ele diz: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Tem que ter sabedoria para falar, tem que saber o que vai falar. Eu vivi uma época da igreja que os crentes entravam na casa das pessoas que começou a ir na igreja, e às vezes católicos, já queria arrebentar o santo dele, o quadro da Maria, não sei o que, já queria arrancar tudo, atribuindo tudo ao diabo, irmão. Nossa, isso era terrível. E aí perdia famílias e famílias por causa disso. Irmão, quando alguém convidar você para ir na casa dele, essa pessoa não é cristã, não fique com aquele contexto de ficar reparando na casa dos outros, porque ele tem um quadro lá de Jesus, da imagem de Jesus, né? Que ele tem lá um santinho lá na entrada, umas casas mais antigas tem até aquelas casinhas, né? Eu morei numa casa dessa, sendo crente, mas não tinha santinho lá não, tá? Tinha tirado já faz tempo. Mas tem aquelas casinhas que fica lá o santinho. Você chegar nessas casas, não fica assim não fica apontando o dedo, não vai falar do santinho dele não, você não está lá para isso. A gente não está lá para isso, a gente está lá para falar do evangelho de Jesus Cristo. Agora, esse entendimento de idolatria, ele terá com o tempo de frequentar, de aprender a palavra de Deus. Eu e você não pode ir lá querer arrancar na mão, arrancar na força. Em vez da gente ganhar a família, a gente perde por causa de atitude impensada. Então nós temos que ter sabedoria para falar. A gente tem que mais ouvir do que falar. Ouve, escuta, vai administrando o que a pessoa está falando. E aí peço, Espírito Santo, me ajuda para poder tratar essa situação. Ele diz: e a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Toma cuidado como você vai responder as perguntas. A nossa palavra tem que ser temperada, tem que ser agradável. Toma cuidado, não seja áspero para responder as pessoas, não haja de ignorância para responder as pessoas, não seja seco para responder as pessoas. Tem que ter mansidão, tem que ter temperança, tem que ter calma. A pessoa está falando, ela não conhece, ela ainda é leiga no assunto, e nós temos que ter cuidado da maneira que nós falamos com as pessoas, porque senão a gente pode perder as pessoas da maneira que fala. Provérbios diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda, ela calma a tempestade. Então a gente tem que saber falar, A gente vê as pessoas na rede social, irmão, brigando, perdendo a paciência, brigando, é sério.
debate, pessoa brigando, perdendo a paciência, perdendo a coisa feia, às vezes em rede nacional, redes sociais, as pessoas lá brigando. Porque eu não concordo com o seu ponto, eu não concordo com aquele ponto, não concordo. Não, meu irmão, não é para agir assim não. Paulo está dizendo, seja sábio quando você for responder, que a sua palavra seja agradável, não seja aquela pessoa que não gosta de lhe ouvir. Tem que ser uma palavra branda, com tranquilidade. Por mais heresia que essa pessoa está falando, fale brando, vai conversando com ela. A ideia é ganhá-lo. Depois que ganhá-lo, depois que Jesus fazer a obra, aí ela vai aprendendo a forma que tem que ser. E aí nós devemos olhar isso, e ele diz que é essa a nossa palavra. Então nós devemos orar pelos missionários, nós devemos orar para falar do Evangelho, nós devemos orar pelos pregadores, nós devemos orar pelos nossos pastores, nós devemos orar para ir falar a alguém, nós devemos ter essa mansidão. Nós aprendemos então que a oração é uma arma indispensável para nós ganharmos almas para Jesus. A oração é indispensável. Nós aprendemos que nós devemos orar pelos missionários e pela obra missionária, temos que interceder, temos que orar. Nós aprendemos que a oração, através da oração, ela abre as portas, ela coloca no nosso caminho e nos capacita a pregarmos adequadamente. A oração nos capacita para falarmos adequadamente às pessoas. A oração, nós aprendemos que prepara a pessoa para ouvir, prepara a pessoa para compreender o mistério de Jesus Cristo. Através da oração, ela prepara o ouvinte. Nós aprendemos então que a oração, Deus nos guia através da oração, Deus nos guia através da sua vontade soberana. Através da oração nós temos intimidade com Deus e somos guiados por Ele.